Minuto de Prosa, um tema de interesse do cidadão. O José Fernandes, ouvinte de Cuiabá, é o homem da contagem regressiva. Quando ele mandar mensagem para o nosso WhatsApp, eu acho que já mandou. Deve informar que faltam 19 dias para o 31 de dezembro. Pois é, já mandou. Zé, hoje nós vamos acrescentar mais um item aí na sua contagem regressiva. Faltam 13 dias para o Natal. E já tem gente pensando na ceia do dia 24 para o dia 25 de dezembro. E quando o assunto é ceia de Natal, um item que virou uma espécie de figura carimbada e que o Gesiel Carvalho adora é a uva passa. Vamos falar nisso, Mas ela, de tão presente nas iguarias servidas à mesa, é alvo de campanhas pela sua extinção da ceia de Natal. Eu não gosto. E você, o que acha? É verdade que existem alguns exageros, né, Gesiel? Colocar uva passa em tudo, no arroz, na salada, no salpicão, na farofa e, se vacilar, até na taça do espumante. Só o que falta. Mas antes de você se bandear pro time que quer simplesmente a extinção da uva passa, vamos dar uma força para ela. Vamos falar das suas qualidades, que não são poucas. Olha, os especialistas dizem que uva passa é ótima para a saúde. Como é rica em fibras, ela ajuda o intestino a funcionar redondo e pode ajudar na digestão da ceia de Natal. A uva passa contribui para a absorção dos nutrientes e a eliminação de toxinas, dando aquela força para quem tem o chamado intestino preso. E não é só o intestino, não. O coração também é beneficiado quando você come uva passa. Ela é rica em catequina, um antioxidante que combate o colesterol ruim e limpa as artérias. Também regula a pressão arterial. Pensou em coração, pensou em sangue. A uva passa contém vitaminas do complexo B e minerais como o ferro, essenciais para a prevenção da anemia. E não é que ela também tem um pouquinho de cobre, um estimulante natural para a produção contínua de glóbulos vermelhos? Para encurtar a conversa, a frutinha também é boa para o sistema imunológico, para os ossos, para evitar inflamações e até para prevenir o câncer. Olha, depois de ouvir tudo isso, você pode até pensar em dar uma nova chance para a uva passa. E quem está organizando a ceia bem que pode dar uma mãozinha e afastar a tentação de botar uva passa em tudo, né? Agora, se você é daqueles que, como Gesiel Carvalho, não morrem de amores pela uva passa, vai aí uma dica de ouro. Substituir o arroz com uva passa pelo arroz com pequi. Aí ficou complicado, né? Como é que eu vou decidir uma coisa tão difícil dessa? Uva passa ou arroz com pequi? Aí eu vou ter que pular a ceia. Tá bom, então. Mas é isso, gente. Olha, agora falando da uva passa, você não precisa comer uva passa só na ceia de Natal. Você pode, até para acostumar, Gesiel Carvalho, comer uva passa durante o ano. Porque, como a gente viu aqui, a uva passa faz o bem danado para a saúde. E ela pega essa má fama por conta aí de alguns mestres cuca que colocam uva passa em tudo. Aí não dá. Exageram, é verdade. Não, e pior que eu gosto da uva passa, só a uva passa. Às vezes até compro aquelas caixinhas de uva passa e fico petiscando. É legal. Agora, a uva passa no arroz, no salpicão, aí eu já não gosto. Mas só a uva passa até que passa. Pronto, tá grande. Merece até aplauso depois desse trocadilho. A uva passa inspirou aí, Gesiel Carvalho. Você batalhou o ano todo e não vê a hora de chegar às férias. Planeje esse momento tão aguardado e decide alugar uma casa por temporada bem na beira da praia. Olha que maravilha. Vê as propagandas na internet, acha a casa dos sonhos, paga, arruma as malas e #partiu férias. Chegando lá, a casa não é nada daquilo que você esperava. Ou pior, a casa não existe. O que fazer para não passar por uma situação dessas? Vamos conversar com o advogado Kevin de Souza, especialista em direito imobiliário. Kevin, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Um prazer falar com você e todos os ouvintes da Conexão Senado.
Kevin, quais são os principais golpes quando o assunto é aluguel de imóvel por temporada? Perfeito, Adriano. Vai chegando o final do ano, todo mundo vem fazendo as suas procuras e acaba todo mundo querendo buscar uma oportunidade. O maior golpe que tem é o golpe do falso aluguel. Basicamente consiste na ideia, e muitas vezes atrelada, de um imóvel com valor de mercado muito significativo, muito abaixo do preço, e que acaba fazendo com que as pessoas assumam um risco de eventualmente alugarem algo que não tem tanta certeza, em troca de uma redução muito significativa no preço. Então, de todos esses problemas que nós temos, esse é o maior problema que existe. O aluguel de um imóvel que é inexistente em razão do preço. Então, por exemplo, se o preço daquela casa na beira da praia, daquele apartamento com vista para o mar, estiver muito abaixo do mercado, tem que ficar ligado, não é isso? Exatamente. Esse é o primeiro indicador, e eu digo que é o maior indicador de uma possível fraude, né? Porque geralmente existe um preço de mercado comum a ser trabalhado para determinados imóveis, e muitas vezes as pessoas acabam sendo atraídas através de uma plataforma de pesquisa por algum imóvel que pareça ser muito atrativo do ponto de vista financeiro. E aí, em razão disso, ela acaba fazendo essa análise e fala, poxa, eu vou fazer uma economia muito significativa, o que vale a pena, eventualmente, eu não alugar diretamente de uma imobiliária ou de uma plataforma de intermediação. E esse ímpeto, muitas vezes, pela economia, acaba trazendo o locador ali a um determinado risco, né? Uma exposição de uma eventual frustração até mesmo no seu momento de férias. Então, diante dessa situação, Kevin, já que você, como bem explicou, né, falou que agora, nessa época do ano, aumenta muito, né, a procura, tá até agora meio tarde, né, para quem quer uma boa oferta aí para aluguel de temporada em algumas cidades. O que fazer para não ser vítima desses tipos de golpe? Adriano, as regras são básicas e, embora elas sejam simples do ponto de vista até mesmo conceitual, é difícil com que as pessoas entendam e façam uso disso no seu dia a dia. Então, o primeiro ponto que a gente sempre recomenda é fazer um contrato por escrito. Nesse contrato por escrito tem que ter o período, quem é o locador, o período de estadia, a forma de pagamento, a responsabilidade de cada parte. A partir do momento que existe esse contrato por escrito, você tem, então, a capacidade de pedir e exigir a prova de titularidade. Ou seja, se quem está te alugando é de fato proprietário, ou se no caso for uma pessoa por ele autorizada, que demonstre então, por documentação, eventualmente uma procuração, se existe então essa responsabilidade pela locação daquele imóvel. E o terceiro e último passo, além da comprovação de titularidade, é, se possível, fazer uma visita prévia para o imóvel. Caso não dê a possibilidade de fazer uma visita prévia, até para evitar uma surpresa desagradável, é importante também que as pessoas pensem em utilizar plataformas de intermediação. Hoje já existem diversas plataformas de intermediação que a pessoa vai lá, faz a reserva e só paga quando ela de fato confirma a entrada no imóvel. E isso garante um pouco mais de segurança jurídica e além também dessas plataformas fazerem a triagem de quem está fazendo a locação daquele imóvel. Então, essas 4 dicas, de modo geral, é uma receita que minimiza ou até mesmo afasta qualquer tipo de risco que a pessoa pode enfrentar caso ela veja uma oportunidade muito fora do normal. Estamos conversando com Kevin de Souza, ele é advogado, especialista em direito imobiliário. O assunto: como não cair em golpes no aluguel de um imóvel por temporada. É uma prática muito comum nas férias. Uma família ou várias famílias veem uma oferta na internet, veem um anúncio na internet e alugam por temporada, por alguns dias, uma casa, um apartamento, outro imóvel, uma kitty, num lugar de geralmente beira de praia, perto aí de um ponto turístico, para passar as férias. Kevin, a pessoa não tomou essas medidas aí que você
citou, que você sugeriu, alugou um imóvel, ele viu que não é aquilo que estava anunciado, o imóvel na foto era maravilhoso, mas quando chega lá não é nada daquilo, ou pior ainda, o imóvel não existe, dá para reverter o prejuízo? Olha, Adriano, é sempre importante a gente dizer que o mais importante é fazer a reunião de todas essas provas. Então é importante que quem seja lesado por um golpe como esse, reúna todas essas provas, então guarde o anúncio do imóvel, os eventuais contratos, as mensagens trocadas via WhatsApp, os comprovantes de pagamento e quaisquer outros registros de prova que permitam, então, que seja realizado um boletim de ocorrência. O primeiro passo, identificou que caiu de fato no golpe, faz o registro de um boletim de ocorrência, porque boa parte das delegacias que trabalham, principalmente em região litorânea, acabam fazendo identificação dessas quadrilhas, dessas organizações criminosas que cometem esses crimes, em razão da padronização que eles estabelecem nos golpes. Então, geralmente é o mesmo imóvel, às vezes o mesmo valor, numa mesma região, e com base nos boletins de ocorrência que estão registrados, eles acabam conseguindo, então, fazer a apuração e desmantelar eventuais práticas golpistas. Então, sempre que possível, verificar dados, CPF, contas bancárias, o máximo de documentação que seja essencial para fazer a investigação policial depois. O terceiro passo é fazer a notificação para a instituição financeira caso o pagamento tenha sido feito via Pix ou até mesmo cartão de crédito, porque eventualmente, a depender do caso, é possível fazer uma restituição administrativa. Se essa compra foi feita através de uma plataforma, acionar a plataforma que eventualmente consiga resolver pela via administrativa. De fato, todas as soluções não resolveram, Adriano, aí o que nos vai restar é buscar um auxílio jurídico para buscar uma ação de ressarcimento pelos danos materiais e eventualmente até discutir os danos morais sofridos. O grande problema que nós temos num caso como esse é conseguir fazer a apuração da responsabilidade e depois do ressarcimento, porque não adianta nada também ganhar um processo e eventualmente não levar, porque essa pessoa eventualmente não vai ter capacidade de fazer frente a esses prejuízos que foram sofridos. Então, de maneira geral, o mais importante é as pessoas tomarem consciência e adotarem as medidas necessárias para evitar esse tipo de situação. Ok, boas dicas aí para que as férias sejam realmente para relaxar, recarregar as baterias e não ser uma época de aborrecimentos. Kevin de Souza, muito obrigado pela entrevista, pelas dicas, um abraço para você, até uma próxima. Adriano, muito obrigado, um abraço para você e todos os ouvintes do Conexão Senado. Pois é, então conversamos com Kevin de Souza, advogado especialista em direito imobiliário, esse assunto aí de casas de aluguel, né, por temporada, é uma boa, não estamos dizendo aqui que você não deve tentar isso, né, Gesiel, mas tem que tomar todos os cuidados para não cair numa arapuca, numa armadilha, porque os golpistas estão em todos os campos, o que tem por aí é golpista. Então você tem que ficar atento. Se uma oferta, Gesiel, na internet, uma foto de uma casa na beira da praia, tá bem abaixo do mercado, você fala, é bom demais para ser verdade. E é isso mesmo. Geralmente é bom demais para ser verdade. Pois é, as pessoas precisam aprender a ver o custo-benefício, mas de uma forma realista. Isso que o Kevin falou no início da entrevista é fundamental. Gente, não existe almoço grátis. Se você tá com a casa pé na areia, aquela casa maravilhosa, 4 quartos, ar-condicionado em mobiliado, todos os quartos, mobiliado, suíte, dispensa cheia. Rapaz, aí você bota um preço que está muito abaixo do preço que é praticado no mercado em plena alta estação. Estamos em dezembro, hein, gente? Férias e alta estação. É claro que aquilo ali tem caroço nesse angu, né? Então é preciso que você observe com realidade. Muitas vezes você quer fazer uma economia e ela acaba saindo muito cara exatamente por conta que você quer ganhar de todo jeito. Não dá. Ela tem que estar na média do mercado. E procure plataformas que são confiáveis e principalmente desconfie de preços baixos demais.
Tendo esses cuidados, eu já bloqueei casas por temporada, mas sempre utilizo plataformas confiáveis, aquelas que dão garantias. Já tive problema de perrengue quando cheguei lá, não encontrei o proprietário nem como entrar na casa, entrei em contato com a plataforma automaticamente me deu a possibilidade de trocar a propriedade. Enfim, você está numa plataforma segura, confiável e conhecida, pode até ter perrengue, mas é mais fácil você resolvê-los. É verdade. Então tá aí, ficam essas dicas para você curtir. Entrevista. Você sabia que existe um fundo voltado exclusivamente para ajudar mulheres negras? O pioneiro no Brasil é o Fundo Aguibara. A produtora Rita Zumba, aqui da Rádio Senado, conversou com Aline Odara, criadora do fundo. Ouça a entrevista. Aline, muito obrigada por conversar com a gente. Oi, Rita. Eu agradeço o convite, imensamente feliz em poder levar um pouco sobre o nosso projeto e a voz de mulheres negras para a audiência de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Como surgiu a ideia de fundar um fundo que promove investimentos estratégicos e apoio financeiro para mulheres negras? A origem do Fundo Aguibara, ela se conecta com a minha história. Eu venho de uma família muito simples, do interior de São Paulo. Eu sempre me vi como uma mobilizadora social. Na universidade, que eu acessei aos 27 anos através de uma bolsa de estudos, né, através do programa Universidade para Todos, eu continuei sendo uma mobilizadora. Então, sempre que algum outro estudante bolsista como eu precisava de algum recurso, um computador, uma bicicleta, pagar uma conta, eu era a pessoa que organizava campanhas de arrecadação coletiva. Então, fiz muitas campanhas, vaquinhas, para conseguir fortalecer essa rede. Me formei, fui trabalhar como professora. Quando veio a pandemia, eu já estava desempregada há 1 ano. E 2 dias antes do lockdown, eu assumo uma vaga como professora da Prefeitura de Campinas. Isso muda a minha vida, Rita. Eu me senti muito potente acessando direitos econômicos, tendo trabalho digno, renda digna, e aí eu decidi que eu queria fazer isso por outras mulheres negras. Como era a pandemia e eu estava mobilizando muito recurso, né, fazendo muitas campanhas, em um determinado momento eu fiquei com vergonha de pedir dinheiro para as pessoas semanalmente e decidi então formalizar essas vaquinhas, né? Eu pensei, bom, se 20 amigos doarem R$20 todo mês durante o ano, eu tenho R$400 para fortalecer a iniciativa de uma mulher negra. Só que em 5 dias eram 60 doadores e 3 meses depois quase 300 doadores com grandes empresas e instituições como a B3 Social entrando em contato com a gente. Então é assim que surge o Fundo Aguibara. Ele surge de forma inesperada, mas a partir de práticas de arrecadação e mobilização coletiva que eu já fazia há muitos anos. Hoje o Aguibara é um fenômeno, né? A gente já tem investidores internacionais, atendemos mais de 4 mil mulheres, já arrecadamos mais de 10 milhões de reais. Maravilha. E como fazer para ser apoiada pelo fundo? Para ser uma mulher apoiada por um dos nossos programas, é importante ficar ligada nas nossas redes sociais e no nosso site. Então, as redes, né, é o Instagram /Fundo Aguibara, site fundoaguibara.org.br. Lá a gente divulga as nossas chamadas públicas. Então, a gente tem programas voltados para empreendedoras de todo o Brasil, programas de empregabilidade para conseguir apoiar mulheres na inserção no mercado de trabalho. E a terceira linha é para organizações da sociedade civil, associações lideradas por mulheres negras. Então, se você tem uma desses 3 interesses, nos acompanhe nas redes sociais para saber das próximas chamadas. E aí você vai ser contemplada com um curso, né, uma formação, uma jornada formativa técnica e cidadã, e um aporte financeiro ao final da jornada. Essas jornadas, elas podem ser desenvolvidas online ou somente presencialmente? A gente tem programas que são presenciais. Então, esse ano a gente fez programas em São Paulo, Macapá, Salvador e Rio de Janeiro.
mas a gente também tem programas online, então depende da chamada. Os online atendem mulheres de todo o Brasil e a gente tem um compromisso grande, Rita, com a descentralização de recursos. Então, áreas do Norte e Nordeste recebem menos recursos. Então, a Aguibara tem pelo menos 50% das vagas reservadas para essas regiões. Muito bom. Aline, o fundo visa transformar a realidade social e econômica das mulheres negras. Ele já está dando os frutos que você imaginou quando criou? A gente já foi muito além do que eu imaginaria. Tem uma frase célebre que diz que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que isso representa muito bem o que é o Aguibara. Hoje é claro que a gente tem uma estrutura, um planejamento estratégico, metas, a gente sabe onde a gente quer chegar daqui 5, 10, 20 anos, mas quando da nossa fundação a gente não sabia. Então, a gente é muito grata por tudo que a gente conquistou até aqui e a nossa equipe, né? Hoje a gente está em 20 pessoas na equipe do Aguibara e que fazem tudo com muita genialidade e excelência para alcançar esses resultados. O Aguibara é um fenômeno, né? Hoje a gente já ganhou as mais importantes premiações do Brasil. O maior prêmio do setor de impacto, que é o da Folha de São Paulo, a gente ganhou ano passado. Já ganhamos prêmios internacionais também. Então, todo esse reconhecimento, ele vem dessa dedicação. Então, por mais que a gente não soubesse onde ia dar, aconteceu, é um fenômeno e daqui para frente a gente faz tudo com muita intencionalidade. Muito bom. Você pode nos contar um caso marcante? São inúmeros os casos marcantes. Eu acho que é muito importante o reconhecimento de prêmios, de investidores, mas o que mais nos emociona é receber avaliações positivas das mulheres. Assim, centenas de mulheres que já foram atendidas pela Aguibara e que vêm até a gente e mandam mensagem dizendo que o Aguibara foi um marco na vida delas, que existe uma iniciativa, um negócio antes e outra depois de Aguibara. Então, isso é o que enche o nosso coração de alegria e faz a gente continuar. Mas tem, por exemplo, o caso da Vanessa Luz, que é de Salvador, que ela é uma empreendedora, que ela se formou pelo Aguibara, ela depois entrou em muitos outros programas de aceleração, ela retornou como formadora e mentora do Aguibara para atender a rede de mulheres. E essa é a ideia, né? Que as empreendedoras, que as mulheres que são atendidas possam retornar e estender a mão e oferecer esse conhecimento para outras mulheres negras. Então, a gente incentiva muito o desenvolvimento comunitário, né? Dessa comunidade de mulheres negras. Maravilha. Você trabalha desde criança e é a prova de que a educação pode mudar o destino de uma pessoa. Qual conselho você dá aos jovens que estão começando sua vida profissional? Como vencer as dificuldades? É importante a gente entender que o Brasil deu um importante passo quando ele abre possibilidade da juventude periférica, da juventude negra poder estudar, mas hoje a gente precisa muito se qualificar para disputar as poucas vagas do mercado de trabalho que ainda não conseguem absorver a gente, né, na nossa totalidade. Então, eu posso dizer para vocês que é muito difícil se alcançar quando a gente se qualifica, mas que é impossível alcançar se a gente não se qualifica. E para gente que não conta com uma grande herança ou com um sobrenome importante que nos abra portas, é imprescindível que a gente se debruce e vença essa barreira da dificuldade dos estudos, porque é o único meio possível, né? É difícil, mas é impossível sem os estudos. Hoje eu conversei com a Aline Odara, fundadora do Fundo Aguibara, o primeiro fundo voltado exclusivamente a apoiar mulheres negras no Brasil. Muito obrigada, Aline, pela sua participação. Muito obrigada, Rita. Um abraço a toda. Agenda do Senado.
Daqui a pouco, às 9 horas, no horário de Brasília, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa promove audiência pública com o tema O Direito à Mobilidade Segura como Direito Humano. Às 9h30, a Comissão de Educação e Cultura debate a aplicação e os benefícios dos seguintes métodos educacionais: Pedagogia das Virtudes, Escolas Cívico-Militares e Satia Saia do Cari. Às 10 horas, também tem audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O assunto: o projeto que altera a Lei dos Crimes Hediondos e a Lei de Execução Penal para vedar a progressão de regime de cumprimento de pena aos condenados por crimes hediondos. Ainda às 10 da manhã, o plenário do Senado vota a regulamentação da reforma tributária. A repórter Érica Christian tem os detalhes. Bom dia, Érica. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Adriano. E um ótimo dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o plenário deve votar hoje a regulamentação da reforma tributária, que trata da isenção de impostos para a cesta básica, da redução de tributos para medicamentos, da taxação maior para produtos que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas, e da devolução de impostos para famílias de baixa renda. Também estão na pauta o projeto que exclui a contratação de terceirizados do teto de despesas com pessoal, o que regulamenta o uso de energia produzida em alto mar, o que cria a empresa pública de serviços de navegação aérea, a Nave Brasil, e o que torna o extintor de incêndio equipamento obrigatório nos veículos. O plenário pode votar também nesta quinta-feira o acordo para o Brasil ser uma das sedes da Corte Permanente de Arbitragem e a criação da Frente Parlamentar de Apoio à Cibersegurança e à Defesa Cibernética. A sessão do plenário está prevista para começar às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, eu desejo uma feliz quinta-feira. Gesiel, Adriano. Érica, valeu, Érica. Essa foi a Érica Christian trazendo aí todas as informações da pauta do Senado hoje. Ponto principal, claro, a regulamentação da reforma tributária, matéria que afeta todo mundo. Porque, né, Gesiel, todo mundo paga imposto. Todo mundo. Essa é uma matéria que simplesmente o Brasil está esperando, porque as empresas também estão muito ligadas com relação a isso. Algumas terão impostos a mais, outros impostos a menos, redução e aumento de imposto de acordo com a categoria, com a empresa, com a atividade econômica. Então é uma matéria realmente aguardada por todo o país e, aliás, já faz muito tempo, né? Uma reforma tributária é aguardada pelo menos aí por baixo uns 40 anos. É verdade. E, claro, a Rádio Senado, como a Érica bem destacou, vai transmitir a sessão plenária às 10 horas da manhã. Fechando a agenda do Senado para hoje, às 3 horas da tarde, tem sessão especial no plenário para celebrar o Dia do Perito Criminal. E para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade. Então, fique atento aí à agenda do Senado para hoje. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a regulamentação da reforma tributária. Texto volta para a Câmara dos Deputados. Marco regulatório da energia elétrica em alto mar passa pelo plenário. E senadores aprovam a criação de empresa estatal para vender voos espaciais. Boa noite. O Senado aprovou nesta quinta-feira o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária.
Armas e munições não pagarão imposto seletivo. Bebidas açucaradas e refrigerantes também não. A repórter Marcela Cunha tem as informações. O relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, manteve a isenção de impostos para produtos da cesta básica, como carnes, queijo, arroz, feijão, massas e café, e incluiu a erva mate nesta lista. Também prevê a alíquota zero para medicamentos, que serão definidos posteriormente por lei complementar. Outra mudança é a redução de 60% dos tributos sobre o consumo de biscoitos e bolachas, da água mineral e de fraldas descartáveis infantis ou geriátricas. Para Eduardo Braga, a regulamentação vai trazer simplificação tributária e justiça social. O Congresso Nacional demonstrou mais uma vez a coragem ao aprovar um texto tão complexo que afeta interesses de todas as ordens, mas que será fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Entre os pontos de maior divergência entre os senadores foi a retirada de armas e munições na incidência do imposto seletivo, que busca desestimular o consumo de bens e serviços que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e apostas esportivas como as bets. A proposta também cria um mecanismo de devolução de tributos, o chamado cashback, nas contas de água, luz e telefone para famílias de baixa renda. O projeto cria uma trava para que, caso a alíquota padrão ultrapasse 26,5%, o Executivo envie ao Congresso uma proposta de redução dos incentivos fiscais. Mas para a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a carga é muito alta e a população mais pobre continuará sendo penalizada. Não estamos fazendo justiça fiscal e estamos fazendo renúncias bilionárias para quem já não paga imposto. O texto volta para análise da Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o marco regulatório da energia elétrica em alto mar. O texto inclui incentivos para geração a partir do gás e do carvão. Repórter Pedro Pincer. O plenário aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei do ex-senador Jean Paul Prates, que autoriza a exploração de energia elétrica em alto mar, chamada de offshore. A proposta trata do aproveitamento de bens da União para a geração de energia elétrica a partir de empreendimentos offshore. A regra vale para empreendimentos situados fora da costa brasileira, como o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, negou que a proposição vai gerar elevação de tarifas. Um setor que está só pedindo ao Brasil e a este Congresso que comece a dar segurança jurídica a ele para ele começar a trazer investidor para cá, que é o setor da offshore eólica. Muitos aqui não concordam ou não acreditam nela, só que ninguém aqui vai precisar dar R$1 para ela. A proposição também prevê a contratação das termoelétricas a gás natural por mais tempo ao longo do ano, e não apenas quando há risco de insegurança elétrica. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, já adiantou que o governo vetará esse trecho do projeto. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, alertou sobre o aumento da tarifa de resinas plásticas. Segundo ele, a produção nacional de resinas é praticamente monopolizada pela empresa Braskem. O parlamentar criticou uma política, segundo ele, protecionista, que beneficia na prática apenas uma empresa. Sérgio Moro destacou que a média dessas tarifas mundiais está em torno de 6 a 7%, mas que no Brasil as tarifas para resinas plásticas estão na ordem de 20%. Então, a política governamental protecionista, na prática, implica no encarecimento da utilização do plástico para toda a cadeia produtiva, e isso para favorecer apenas, na prática, uma empresa, que é a Braskem. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 2001 e 2022, o desmatamento acumulado na Caatinga chegou a mais de 12 milhões de hectares, uma área maior do que a do estado de Pernambuco. Bahia e Ceará foram os estados que mais perderam vegetação no período. Uma proposta aprovada na Comissão de Meio Ambiente cria política nacional para a recuperação do único bioma exclusivamente brasileiro. A reportagem é de Paulo Barreira. A Política Nacional para a Recuperação da Caatinga incentiva a restauração da vegetação nativa do bioma, o combate à desertificação, a
produção sustentável de alimentos e a bioeconomia. Prevê também envolver as comunidades locais e unir conhecimentos científicos e tradicionais em ações práticas, como a produção de mudas e projetos sustentáveis. A ideia é criar empregos, fortalecer a economia da região e aumentar a resiliência ambiental do Nordeste, uma das áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas. A relatora da proposta, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou o trabalho coletivo que resultou no texto. O substitutivo é fruto desse diálogo, que envolveu a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e a Frente Parlamentar da Agricultura. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, também elogiou a iniciativa e destacou a importância de preservar biomas como a Caatinga. E a gente sabe que a Caatinga vem sofrendo muito, principalmente é um dos biomas junto com o Cerrado, o próprio Pantanal, sofrendo muito com essas mudanças. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para votação no plenário do Senado. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o relatório do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, sobre o programa Conecta e Capacita, implementado pelo governo federal para ampliar o acesso e a qualidade da internet nas atividades de educação e pesquisa. A política pública foi avaliada pelo colegiado este ano. Segundo o parlamentar, o programa é alinhado aos objetivos do governo, além de ser adequado à modernização da indústria nacional e ao fortalecimento do ambiente de inovação. Por isso, ele defende maior apoio à iniciativa. Nós temos, na verdade, um déficit grande em recursos humanos treinados para a TI. E nós precisamos ampliar isso. Mas isso só não basta. Nós, tanto que fizemos uma indicação e que deve ser remetida esta indicação ao senhor presidente da República para que nós possamos dar mais completeza, nós possamos adicionar valor a este programa. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um conjunto de normas para o exercício da profissão de cuidador de pessoas. A regulamentação da profissão seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. E quem traz as informações é o repórter Bruno Lourenço. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto diz que poderão exercer a profissão de cuidador de pessoa quem for maior de 18 anos e tiver concluído ensino fundamental e curso de formação de cuidador de pessoa idosa, de pessoas com deficiência ou em saúde mental. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, acredita que a proposta vai dar segurança jurídica e contratual a esses profissionais, além de qualificá-los. Em um cenário onde a demanda por tais serviços é ascendente, o que se depreende, por exemplo, da análise do rápido envelhecimento da pirâmide etária brasileira, essa qualificação garantirá uma expansão saudável, bem alicerçada e com os devidos padrões de qualidade deste mercado. Quem já exerce a função há pelo menos 2 anos fica dispensado do curso de cuidador e a profissão terá uma jornada de 12 horas de trabalho por 36 de repouso ou uma semanal de 40 horas com um máximo de 8 horas diárias. O projeto aumenta ainda a pena para os crimes de maus-tratos, discriminação e abandono quando cometidos por cuidadores. O Senado aprovou a criação de uma empresa estatal voltada para projetos aeroespaciais. A ALADA, uma espécie de Embraer do espaço, vai explorar economicamente a infraestrutura e a navegação aeroespaciais e as atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e equipamentos do setor. A empresa será uma subsidiária da Nave Brasil, que é a empresa responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que a ALADA vai garantir uma visão estratégica para o Brasil se transformar numa potência aeroespacial. Como ministro, eu consegui operacionalizar Alcântara, tornar comercialmente viável. Nós tivemos a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, melhoramos a questão de produção e desenvolvimento de satélites nacionais, de foguetes nacionais, tudo isso, mas a gente não pode comercializar os voos de Alcântara. Por quê? Nem a Força Aérea e nem a Agência Espacial Brasileira pode vender voos. Agora, a ALADA, como uma empresa pública, ela pode vender voos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.